Agora sim, já estamos de volta aqui no Fora do Canal. Você deve ter escutado uma introdução enorme agora aqui da explicação do que é o Fora do Canal. Hoje estou com Renata d'Aguiar. Ela que eu vou dizer para você que é um estrondo na internet e também nas redes sociais, porque ela está aparecendo bastante. Ela começou em 2017 com o Instituto... O nome do Instituto é Reciclando o Futuro. Pode ficar à vontade aqui. Eu estou com ela aqui. Fique à vontade. Renata d'Aguiar, fala um pouquinho de você. Bom, é difícil, né? Falar um pouquinho da gente. Então fala muito, então. Já que você é só um pouquinho eu difícil. Costumo falar muito. Tá bom. Mas eu vou me resumir. Eu sou uma mulher corajosa, eu diria, que eu vim para Brasília sozinha aos 24 anos, quando eu passei um concurso. Uhum. E eu lembro que na verdade, eu tenho uma tia aqui, ela fica entre Brasília e Rio. E ela me buscou no aeroporto e ela me pegou de carro, a gente começou a andar ali na L4 e eu falei assim, tia, estou amando essa cidade. Ela estava 10 minutos na cidade. Ela, mas Renata, calma, porque minha tia, na verdade, ela gosta do Rio. Uhum. Ela vai para lá e fica com a minha avó e não quer voltar para Brasília. E ela, mas você mal chegou aqui, como é que você está dizendo que está amando essa cidade? Aí eu falei, tia, não sei, mas eu sei que eu vou ser feliz aqui. E eu sou essa pessoa. E essa visita que você fez foi em que ano aqui em Brasília? Isso foi 2016. Eu estava vindo para cá, foi na minha transição. Eu tinha passado pro concurso, estava vindo para cá. E eu acho que essa cena com a minha tia me resume bastante. Porque eu tinha um mundo de desafios na minha frente, né? É muito difícil a gente não estar perto da nossa família. E eu sabia que eu não estaria, uma pessoa que estava acostumada, né, a ter pai e mãe juntos desde que eu nasci. E, de repente, eu tenho que me virar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, era uma nova oportunidade, de uma maturidade. E eu sou assim, eu olho pra frente. Mas você é bem nova. Sou nova, mas vamos dizer assim, hoje você está com 29 anos. 33. 33, olha só, sou ruim de cálculo, hein? Eu vi que ela começou em 2017 com o Instituto, só que eu me baseei exatamente em 2017, não na data de nascimento, entendeu? Então você já está com 33 anos, é carioca do Rio mesmo? Carioca da Gema. Carioca da Gema, morava onde lá no Rio? No Leme. No Leme, ó, bem exatamente no centro ali do Rio de Janeiro, né? Então, você é evangélica? Evangélica. Você é de família evangélica ou você, vamos dizer assim, você aceitou Jesus nesse... Na verdade, eu já tinha aceitado Jesus, vamos dizer, porque minha família é católica. É católica, cristã, né? Sim. A minha avó é bem católica e eu fiz primeira comunhão. No Rio de Janeiro, eu diria que não é como aqui em Brasília, né? Acho que aqui há mais evangélicos. Proporcionalmente falando, minha sensação, né? Eu não olhei nenhuma estatística, não. Eu estou dizendo pela minha experiência de vida. Então, lá eu frequentava a igreja católica, e quando eu me mudei para Brasília, que eu comecei, né, a congregar, fui batizada, a grande maioria dos meus amigos aqui são evangélicos, e hoje meus pais também são. Uhum. Eu sou muito insistente. Quando eu cismo com uma coisa, seja ela qual for, eu arrasto multidões, eu vou arrastando todo mundo comigo. Eu sou aquela que eu compro uma ideia e vou. Então, fiz isso também com a religião em relação à minha família. Mas, como eu ia dizendo, aquela situação com a minha tia me resume. Eu sou uma pessoa que olho para frente, não olho para problemas. Eu sempre busco uma meta, um objetivo. Eu acho que a vida fica com muito mais preenchida quando a gente tem um objetivo, certo, né? Lá no Rio, o que você fazia lá? No Rio, eu posso dizer que eu era nerd. Sério? Eu era nerd. Eu fazia estudar. Fazia estudar. Na época da faculdade, eu sempre estagiei, trabalhava. Mesmo sendo o estágio praticamente custeava só minhas idas e vindas. É um valor muito baixo. Sim. Mas
eu falo também que é importante a gente saber, mesmo que a gente não descubra o que a gente quer, é bom a gente saber o que a gente não quer. Entendi. E na minha época de faculdade, nos meus estágios, eu fui vendo o que eu não queria pra minha vida. Porque todo mundo fala assim, eu me aposentar, eu vou pra praia. Você já morava na praia. Você ia muito à praia? Não, eu quase não ia pra... Eu tive uma época que eu joguei beach tênis, logo que o beach tênis chegou no Brasil. Uhum. Aí eu ia antes de começar o meu dia, bem cedinho. Então era quando eu E também ia à praia pra jogar futebol. Uhum. Que eu joguei futebol na praia, no Fluminense. Mas assim, ir à praia, como o carioca gosta de fazer, de ficar torrando no sol, vendo o tempo passar, isso aí eu nunca consegui, eu nunca tive essa oportunidade. E lá você fez escola pública ou você tinha uma escola particular? Escola particular. Qual escola você estudou lá? Santo Agostinho, é uma das escolas mais fortes do Rio. Bem tradicional. Bem tradicional, é uma escola católica, bem puxada. E exigente com nota. Bem exigente com nota. Era a primeira escola onde mulheres podiam estudar, assim, na época, né? Ranqueada lá no Rio. Então, a Santo Agostinho tem mais de 30 anos de existência. Olha, tem até a música que eu lembro até hoje. Os agostinianos, eles se conectam. Se hoje eu encontro alguém que estudou no Santo Agostinho, automaticamente eu sei o quanto aquela pessoa... ela estudou, o quanto ela é preparada para a vida, né? Uhum. A escola foi o que mais me preparou, mais que faculdade, foi a minha escola. Até hoje tem uma música que é assim: ó Santo Agostinho, ó estrela sublime, envia teus raios de eterno fulgor e grava nas almas imprime a nobre divisa ciência e amor. E é isso que eu acredito, na ciência e no amor. E aí você fez... primeiro, o pessoal lá chama colegial, né? Era primeiro grau, segundo grau, e aí depois você tentou uma faculdade lá após o término do ensino médio, que a gente chama hoje, né? Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de economia. Fiz faculdade e mestrado em economia. Essa é a história da FGV? FGV. Fiz faculdade na FGV, na Praia de Botafogo. Eu tenho uma professora amiga de lá. É? É. Excelente faculdade. O nome dela também é Renata. Vamos ver se você vai te ver assim. Ela é uma amigona minha. Ai, gente, eu não posso esquecer o nome dela. Conto depois essa história. É uma amiga que é da FGV, ela fala 4 línguas. Ela dá aula lá na FGV. Ela assumiu a maternidade de uma filha que tem deficiência, né? E ainda tem um irmão que é médico. Então, a Renata também, né? Ela é essa pessoa batalhadora. E eu acho que quem faz FGV consegue vislumbrar e visualizar uma realidade social, né? Porque, por mais que seja a Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação, ela também traz aí pessoas que... vamos dizer assim, elas têm plantado uma tradição dentro dessa pessoa. E você fez economia. Foi que ano? O ano que eu terminei, agora não me recordo, né? Não me lembro certinho. Mas você se formou, você é economista. Economista. E depois você tentou uma outra faculdade? Como é que foi essa história? Não? Na verdade... Quando eu estava na escola, eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de estudar, gostava de todas as matérias. Eu acho muito ruim, com 18 anos, você ter que escolher o que você quer fazer na vida. Mas você... Porque eu fiz vestibular para tudo, direito, medicina, engenharia. Só não fiz para economia, na verdade. E aí você... Aí passei para tudo e ia começar a fazer direito, depois no meio do ano eu ia fazer engenharia e depois eu escolhi de fato o que eu ia fazer. Por isso que você falou que quando você estava lá no Rio você era nerd. Nerd. Medicina foi a única que eu logo descartei, por mais que eu gostasse muito de química, biologia, eu descartei porque eu dizia que quando que eu queria ser independente rápido. Que esse negócio de depender muito da família, de pai e mãe, não era comigo, não. Aí eu descartei conta, residência e tudo, demorar muito. Falei, não, quero mais. 12 anos estudando para ser médico. Não, para mim aquilo ali não dava. Sempre fui muito ansiosa. 4 anos tá bom, né? 4 anos estava ótimo. Aí comecei a fazer direito.
Não fiquei nem... Porque eu sempre também... Mas você tentou direito lá também? Comecei a fazer direito. Lá mesmo? Eu comecei também? a fazer direito. Só que eu também eu decido muito rápido. Assim, eu olho uma situação, tem gente que fala, mas calma, espera mais um pouco, analisa melhor. Eu analiso, tomo decisão rápido, eu não gosto de perder tempo. Então, comecei a fazer direito em um mês, eu falei, não quero. Quero mudar, vou fazer economia. Então, eu não perdi nenhum semestre, né? O primeiro concurso público que você fez foi lá no Rio de Janeiro ou já foi direto aqui em Brasília? Foi no Rio. O primeiro que eu fiz foi para FINEP. Aí foi um teste, assim, eu decidi que eu ia fazer concurso, eu fiz FINEP para testar e eu queria fazer BNDES. Meu foco, na verdade, era o BNDES, era trabalhar com desenvolvimento. E aí, passou no concurso? Na FINEP eu gabaritei redação, mas eu não sabia, eu nunca tinha feito uma prova de concurso. Então foi, na verdade, seu primeiro teste. Foi o primeiro teste. Aí eu fiquei muito feliz que eu gabaritei a redação, que eu gosto muito de escrever. Bacana. Daí eu fui estudar para o BNDES. Aí nesse período foi um período que, apesar de eu sempre ter sido estudiosa, foi um período que eu abdiquei de tudo na minha vida. Tudo mesmo. Quando eu decidi que eu ia parar de estudar, eu parei e estudei. Aí eu não fazia nada mesmo, nada. Era de manhã, de tarde, de noite, não saía fim de semana? Nada, absolutamente. A única coisa que eu fazia nesse período era yoga, porque eu dizia que eu sempre tive a noção que você, para fazer uma prova, seja ela qual for, não é só você ter muito conteúdo, você tem que saber fazer prova e você tem que estar com o emocional muito bem. Diz o ditado assim, né? Corpo são, mente sã. E é isso que a yoga faz, né? Aí eu fazia minha yoga, aí tinha um dia quando eu não fazia yoga, eu malhava, eu corria, mas eu fazia um exercíciozinho todo dia, de manhã bem cedo, que aí eu estava bem disposta, e aí estudava o dia inteiro. E então, assim, isso para mim era regra. E me forçava a dormir cedo, porque eu tinha medo de chegar meu maior medo era chegar na véspera da prova e não dormir. Caramba. Porque eu sou ansiosa. Então, você nunca... Aqui em Brasília, o pessoal vai até o oco, né? Espera o portão começar a encaixar no cadeado e aí pensa, abre o portão que eu quero fazer a prova. Aqui em Brasília é desse jeito. O pessoal chega na escola para fazer uma prova, às vezes fica do lado de fora porque não tem essa preocupação que você teve quando você fez um concurso público, né? Não, o lance da pontualidade, assim, no concurso público é terrível. Mas eu não sou pontual, não. Mas você passou no concurso. Você passou em que classificação quando você fez esse concurso que você passou? Eu passei, eu lembro que... eu não me recordo bem da final, porque eu lembro que na primeira fase eu estava em 80 e poucos, aí foi quando eram 10 mil candidatos. 10 mil candidatos. Aí quando eu vi a posição, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que estudar. Porque, na verdade, eu estudei para o BNDES. Quando eu fui fazer a prova do Tesouro, eu fui com a base do BNDES, que eu estudei, lógico, com a base da faculdade, da escola. E quando eu vi a posição que eu fiquei na primeira fase... Aí eu abri mão de tudo que eu estava fazendo, que eu já não estava tão Caxias, para fazer a segunda fase. Eu não entendi. É uma pergunta? Sim. Não. É uma coisa interna que tá, desculpa, tá, gente? Eu não sei a senha do meu Wi-Fi, você acredita nisso? Não tenho de cor. Então, você fez essa prova, você passou em 80º lugar. Na primeira fase. Na primeira fase, e depois na segunda fase você... eu não me recordo. Não lembra mais, mas você passou... Mas eu fiquei tão feliz nessa primeira fase porque eu não estava esperando. Porque o grande ponto é tão... Mas isso, de certa forma, mostrou o que eu realmente já vinha... tendo uma percepção, né? Que a gente não é só ter conteúdo, você tem que estar com o emocional equilibrado. Na prova do BNDES, eu estudei muito, né? Fiquei, acho que em 20 e pouco, fiquei super bem. Só que eu errei besteira. Que eu tava nervosa. Nessa prova, eu acertei até o que eu não sabia. Assim, foi o contrário, sabe? Então, o emocional afeta muito. Quando eu passei na primeira etapa, para mim foi uma
surpresa. Passei assim, que eu fiquei bem colocada. Então, por isso que eu lembro bem na primeira etapa, quando que foi, porque eu não estava com essa expectativa. Aham. Mas foi uma constatação de que, de eu fato, fiz. uma das coisas mais importantes Falar pra você, numa Brasília. prova é o emocional. Não é só o Brasília, aqui em conteúdo. Brasília, ou você trabalha no serviço público ou você trabalha na área comercial, né? E aqui em Brasília é assim. Você tinha institutos de concurso, que é o IDR. A gente tinha aqui o DASP, que era da Administração Pública Federal, e depois é que veio o ICESP, né? O pessoal chama de CESP, né? É isso mesmo? Será que eu estou enganado? CESP. E aí você vê assim, começaram a profissionalizar o concurseiro. É tanto que aqui falava assim, você é concurseiro ou você é do comércio? Você é concurseiro, então quer dizer, quando se fala assim, eu passei dificuldade, eu não sei com qual a minha colocação, aqui em Brasília o pessoal sabe. Tem gente aqui que já passou em faculdade, 6, 7 faculdades, escolhe concurso que passa aqui em Brasília. E aí quando você fala assim, eu vim para Brasília para concorrer com esse pessoal, você já imaginou que você veio concorrer com gente que só gabaritava a prova? Na verdade, eu nem vim para concorrer. Não veio para concorrer? Não, porque eu fiz a prova do Rio. Eu não tava... eu não tinha nem noção que eu ia passar. Para mim, se você falasse, você vai passar? Não, eu acho que eu passo na outra, que eu estudei para outra, né? Sim. Então, foi tudo uma surpresa. Por isso que eu acho... Minha mãe fala que Deus tem um propósito para minha vida ao me trazer para cá. E eu passei a até... achar que ela tem razão, porque não tinha explicação. Eu estudei muito para outra prova. Hoje você trabalha num lugar do qual você fez concurso público? Não. Não? Olha lá. Eu fui cedida para a Câmara Federal. Pouco depois que eu cheguei aqui, eu fui cedida para a Câmara Federal, e onde eu trabalhei um tempinho. Aí depois eu fui candidata, deputada distrital, 4 anos que eu estava aqui. Depois eu cheguei a trabalhar no GDF, na Secretaria de Economia, assumi uma diretoria no FNDE, no MEC, trabalhei no MEC, no Ministério da Educação, e hoje estou novamente na Câmara Federal. Hoje você trabalha com algum deputado? Eu trabalho com a deputada Dorinha, de Tocantins. Ela é presidente da Comissão de Educação. E como é que veio essa veia política? Você chegou assim, você falou que em 4 anos você já era candidata. Como é que veio essa ideia de ser candidata? Você foi convidada por conta do Instituto? O Instituto já tinha sido criado? Como é que foi essa ideia? Olha, foi um pouco de tudo. Eu diria que foi... eu também, novamente, eu não jamais imaginaria, porque minha família, meus pais não são políticos. Meu pai gosta de política, ele é atuante no Facebook, mas assim, apenas isso, nada mais. E eu fazia minhas ações sociais, o Instituto ainda era uma sementinha, né? Quando eu fui trabalhar na Câmara, eu conheci meu atual esposo. Ele trabalha na política há 16 anos, mas muito bastidores. Ele não assim em campanha, como, né, no front, eu diria. E ele via meu trabalho e falava que eu tinha um outro perfil. Ele falava que me via como uma política de fato. Eu ouvia aquilo, achava engraçadinho, mas nada além. E curioso que quando teve aquele processo do fechamento do lixão, eu fiquei realmente mais atuante politicamente. Eu comecei em audiência pública, em órgãos do governo, para buscar soluções e ver a melhor forma de conduzir aquele momento com os catadores, e acabei tendo uma participação política, né, que, na verdade, se a gente parar para pensar, todos nós temos. É só a gente começar a se observar que a gente vai perceber que pode ser que seja no seu prédio, né? De certa forma, todos nós temos atuações políticas, e naquele momento eu passei a ter uma atuação realmente forte, eu diria, por conta do fechamento do lixão. Eu estava muito envolvida ali com a categoria,
por conta do Reciclando Futuro. E para completar o que aconteceu naquele momento, eu comecei a receber, eu estava ali na Câmara Federal, né? Sim. Então, muitos amigos e pessoas conhecidas, parlamentares, deputados, que começaram a perceber esse meu movimento, né, social, minha atuação ali política, e incentivar. Eu acho que você devia vir candidata, você devia vir candidata. E hoje eu tenho a percepção de que muitos desses incentivos devem ter sido porque a mulher, ela cada dia que passa, ela se torna mais preciosa na política. Então, eu tenho certeza que muitos desses incentivos foram realmente por essa noção da importância da mulher em um partido, né? É extremamente importante. Deixa eu te perguntar, para quem está fora de Brasília, eu vou falar um pouquinho, voltar à história do lixão, que a gente tinha um lixão na Estrutural, que era, na verdade, um lugar que as pessoas iam trabalhar para fazer a reciclagem do lixo, e ali passou a ser moradia até perto hoje de um lugar que chama-se Santa Luzia. No Distrito Federal, a gente tem a Estrutural e o lixão da Estrutural, que deixou muita gente doente, muita gente sofreu naquele momento, e a gente pode dizer isso aí, que foi em meados de 2016, 2017, né? E aí surgiu, naquela época, voltando um pouquinho da história da Renata, o Reciclando o Futuro, né? O Reciclando o Futuro veio para ajudar os catadores que faziam reciclagem, é isso? Isso. O Reciclando o Futuro, ele começou... Muitas coisas começam sem a gente saber para onde a gente vai. Eu falo que a gente tem que dar um primeiro passo. A gente tem que dar um passo que Deus se encarrega de conduzir, de colocar pessoas no caminho que vão agregando. E eu jamais imaginaria também que o Instituto teria o tamanho que ele tem hoje. Então, como começou, foi simplesmente com a vontade de dar visibilidade para aquelas pessoas, os catadores. A partir do momento que eu vi que existia um grupo enorme de pessoas morando na capital federal, na capital do país, a alguns minutos do palácio, em que essas pessoas, elas simplesmente estavam sendo animalizadas, no seguinte sentido. Vivendo na pobreza. Não é nem viver na pobreza o fato de eu falar que elas estão sendo animalizadas, mas o fato delas estarem num lugar completamente insalubre, com um cheiro que só dá para imaginar quem um dia esteve naquele lugar, que hoje ele não existe mais, ele fechou, né, disputando comida, disputando lixos, né, com animais, urubus. Literalmente urubus, em que crianças muitas vezes estavam ali também, e pior, onde várias pessoas morriam, né? Morriam, e não era divulgado. Então, era uma situação muito, muito forte, muito séria. A partir do momento que eu presenciei aquela cena, que eu tenho muito clara na minha memória e vou sempre ter, eu passei a lutar para dar visibilidade, para aquelas pessoas serem vistas pela sociedade, para que elas se sentissem parte da sociedade, porque são seres humanos. E eu sempre tive a consciência de que a diferença entre mim e essas mulheres, que a grande maioria eram mulheres, é uma oportunidade que eu tive de estudar no Santo Agostinho, como eu falei, de ter uma base que me fez ser preparada para estudar para um concurso público e passar muito nova. Então, eu precisava levar uma oportunidade. Eu sei que nós, enquanto sociedade civil e uma jovem, né, com seus 20 e poucos anos, era muito limitada para poder levar oportunidade para as pessoas. Mas eu dei meu primeiro passo, eu fui conectando pessoas, eu fui fortalecendo um grupo que passou a, sim, conseguir transformar vidas e levar oportunidade para muitas pessoas. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa dar um primeiro passo e não ter medo. Pode falar. E não ter medo de lutar pelas nossas ideias, pelos nossos sonhos e ouvir nossa intuição também. Eu falo que às vezes a gente tem determinados sonhos, intuições, que é Deus ali, é o Espírito Santo, e quando a gente segue, a gente confia nessa intuição,
a gente, na verdade, está seguindo um caminho de Deus. E foi Exato. O que eu fiz. Eu tive essa vontade de dar visibilidade para essas pessoas. Não sabia para onde eu ia, mas eu fui conectando pessoas, construindo um grupo que depois veio a ser um instituto. E hoje ele atua aí em várias cidades do Distrito Federal. Muito bom. E vem transformando vidas. As pessoas, elas não têm noção, né, que a gente tem a Associação de Direito Civil e tem aí as autarquias e tem as fundações, né, e o pessoal não sabe muito bem o que é um instituto, como ele se sustenta, como ele sobrevive. Conta um pouquinho dessa história do que é o instituto e como que ele se sustenta. Bom, o Instituto, eu posso dizer que é uma organização de pessoas, né? A gente tem uma diretoria, um conselho fiscal, inclusive eu não faço parte, eu saí, eu era presidente do conselho fiscal, eu esse ano saí. E como que sustenta uma instituição sem fins lucrativos? Basicamente, são com voluntários, com outras instituições, empresas que doam recursos e também muitas com o próprio governo, com recursos públicos, né? Nós, até esse ano, nunca tínhamos recebido recurso do governo. Esse ano, a instituição está recebendo a primeira emenda do deputado Júlio César. Agradeço muito ao deputado por ter abraçado o Instituto, por ter acreditado nesse trabalho, um trabalho que não foi fácil, porque muitas vezes, quando você sobrevive de doações, você pensa em desistir. Pensa, por um breve segundo. Porque a gente recebe muitas promessas e que não são cumpridas. E como é que você faz quando tem uma expectativa na ponta? Quando você gera expectativa em pessoas que não têm nada? É muito forte. Quando você frustra. E uma coisa que a gente nunca fez. Por quê? Quando uma promessa não é cumprida, a gente honra. Mesmo que a gente tenha que ter tirado do nosso bolso, tenha que ter cortado de algum lugar, a gente honra. Independente do tamanho da promessa, a gente honra, a gente dá um jeito, a gente honra. E isso fez com que, depois de muitos anos, a gente hoje tenha credibilidade, porque o que a gente fala que a gente vai levar, o que a gente fala que a gente vai fazer, faça chuva ou faça sol, a gente cumpre. O Instituto, ele não tem nem 10 anos, não é isso? Não tem 10 anos. Não tem 10 anos, mas já tem uma sede forte e que recebe muita doação. E também trabalha bastante com essa sociedade, ainda que passa dificuldades remanescentes do lixão, não é isso? Sim, a gente hoje tem a sede, que é na Asa Sul. A sede, nós atuamos mais com pessoas com deficiência e também temos um foco voltado ali para os idosos, é uma região que tem muito idosos. Nós agora vamos começar nossas atividades esportivas ali, eu diria, aulas de dança, aula de funcional e muito também ligada a um bem-estar daquela população que ficou muito, muito isolada durante a pandemia. A gente fala muito sobre a violência contra a mulher ter aumentado, mas a violência contra a pessoa idosa também aumentou. Então, ali a gente tem esse olhar, por isso que eu falo hoje que o Reciclando o Futuro, ele não trabalha só com pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi um empurrão, né? Mas a gente tem um olhar muito mais amplo, porque são vários grupos, independente da classe social, que não se sentem parte da sociedade, que se sentem excluídos. Então, a gente busca integrar essas pessoas, amar essas pessoas, dar atenção, porque às vezes a gente acha que a doação eu vou doar uma cesta básica, e não é, às vezes, a doação de tempo. Tem uma instituição que a gente vai, que eu gosto muito de ir, que é a Dom Orione, né, no Lago Sul, inclusive, bem pertinho daqui, onde ficam pessoas com deficiência, meninos com deficiência intelectual, e na verdade lá é um lugar
que tudo que eles querem, aqueles meninos, eu não digo instituição, a instituição precisa, sim, de muita doação, são vários homens, porque eu digo menino, porque eles são intelectualmente como crianças, mas são homens, né? Então tem muitos gastos. Mas os meninos em si, tudo que eles querem da gente é simplesmente atenção. Eu vou lá e eles querem conversar, e lembram de tudo. E é muito gratificante, porque você sai de lá cheio de amor. Você dá, mas você recebe muito. E então a doação, ela não é só financeira, né? É muito maior, é de tempo, é de amor, é de atenção. E isso nós vamos construindo no decorrer da nossa caminhada. Então hoje a gente tem muito mais ampla. Temos, apesar de não termos 10 anos ainda, mas temos a nossa sede, nosso polo na estrutural, que continuamos atuando ali com catadores, né? Santa Luzia, onde fica esse polo, é um lugar que foi basicamente construído por catadores. Eles foram indo ali para Santa Luzia, construindo os barracos para trabalhar ali no lixão, para facilitar, né, a locomoção deles. E continua, essas mesmas pessoas, é muito recente, né, o fechamento do lixão, eles continuam morando ali. Então nós temos sim muitos catadores que atendemos ali, no Sol Nascente também, e São Sebastião. É um estado de guerra você entrar no lixão, em qualquer lugar do mundo, porque lá você não vê coisa bonita. Não. Lá você não sente cheiro de rosas. Lá você não vê gente perfumada. E essa humanização que tem aí do trabalho da Renata da Guiar é exatamente esse trabalho que a gente tem visto aparecer. Realmente, quando você vê uma pessoa, mulher, que toma a frente de uma coisa, uma mulher jovem, porque, tipo assim, tem muita mulher bacana aí, eu conheço muitas, mas não tem a força e a vitalidade que você tem. E você vai a uma frente de guerra, que é exatamente a pobreza, a fome, a falta de luxo, que a pessoa se indispõe, né? Porque tem que sobreviver em cima daquilo ali, é complicado. Você chegar assim, vai lá, lixão, você está falando lá do Sol Nascente, tem também tem pessoas que eu conheço, né? que foram, depois falaram para mim com muita sinceridade, eu não consigo voltar, porque não fiquei bem. Tem pessoas que foram e falam, tem pessoas que sequer se dispõem aí. E o que me chocou muito nesse início do Reciclando, que foi uma fase muito desafiadora, é que eu inocentemente achava que, como eu conheci pessoas com uma boa condição, que facilmente eu conseguiria muita ajuda. Mas eu estava completamente errada, porque, de fato, infelizmente, essa realidade que eu quis, né, dar visibilidade, ela era invisível para essas pessoas. E essas pessoas não queriam tornar essa realidade visível. Elas queriam continuar tendo como invisível. Era mais fácil continuar tendo uma vida de luxo, não sabendo da existência daquele local e daquela realidade. E aí vem até aquela velha máxima, né? Que muitas vezes, quando nós somos ignorantes, nós não temos a responsabilidade. Então é melhor sermos ignorantes. E isso me machucou muito, porque eu tinha certeza que aquelas pessoas iam ajudar. E aí eu fui, num breve momento, eu me senti só, com uma vontade enorme de fazer coisas que eu não tinha como. Então eu comecei a buscar parceiros de outros lugares que eu não conhecia, e encontrei, que aí eu falo da Deus Unindo Propósitos, e fui encontrando pessoas depois que tinham essa mesma vontade de ir lá, né, num lugar, como você falou, um cenário de guerra, olhar com muito carinho, né, porque é olhar com carinho, não é você olhar com desprezo, com superioridade, é com esse olhar de entender que aquela pessoa é exatamente como a gente, só que você teve oportunidade e ela não.
Então a gente tem uma responsabilidade social. E fui encontrando essas pessoas na minha caminhada. Pessoas com empatia. Porque empatia, hoje eu tenho certeza, que ela não é para qualquer um. Não é qualquer um que tem. Infelizmente, porque se nós todos fôssemos empáticos, a gente não estaria tendo a guerra, a gente não estaria tendo um monte de conflitos, né? As pessoas conseguiriam se colocar no lugar do outro e olhar para um outro ângulo. Que, como dizia meu avô, a verdade absoluta, integral, ela não existe, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, você tem um ângulo, eu tenho o meu ângulo. Né? Cada um tem a sua verdade, de acordo com o seu referencial. E, infelizmente, as pessoas, nesse conflito e polarização que estamos vivendo, as pessoas se pegam em um lado e não conseguem ouvir o outro. Porque aqui a gente tem estrutural. Ainda tem gente que vai lá para o atual lixão, né, para fazer reciclagem, para usina de reciclagem. E as pessoas que não conseguem fazer isso? Mas eu acho que vai muito da educação mesmo, sabe? Educação. E eu vi quando falo dessa importância de enxergar que a pessoa ela prefere viver na ignorância do que existe, sabendo que está ali e não querendo se aprofundar. Mas isso é viver uma vida sem propósito, é uma vida vazia. No final, essas mesmas pessoas que a gente chama muitas vezes de ricos, né, essas pessoas que têm esse comportamento, elas não são ricas. Rico é aquele que tem uma boa condição de vida, sim, ele tem uma ótima condição de vida, mas ele tem uma vida cheia de valores, ele se sente preenchido, porque quantas pessoas que têm muito dinheiro, mas essa pessoa vive bebendo, se drogando, Exato. vive precisando ostentar tudo que tem e que não tem para poder se sentir parte da sociedade, sabe? Vive uma vida sem propósito. Ela tem o quê? É só festa e enfim, não tem um objetivo concreto, real, sabe? Que preenche. E isso é vazio. Então eu vejo muita gente, às vezes, até sem condição financeira, mais feliz. Sabe? Feliz porque ela conseguiu conquistar, ela conseguiu pagar a conta, ela conseguiu comprar um carro, ela conseguiu. Uma pessoa que não tem aquela condição financeira, mas ela, nas pequenas conquistas, ela vibra. Ela vibra, ela dá valor. Porque quando a pessoa tem muito, ela não dá valor para a conquista. Ela não tem pequenas conquistas, nem grandes conquistas. Consegue contaminar essas pessoas com esse bichinho que conseguiu te pegar e não está conseguindo pegar todo mundo? É mais fácil pegar dengue, entendeu? Pegar outros vírus do que esse bichinho que você tem de mostrar que a pessoa tem dignidade. Como é que a gente vai conseguir afetar essas pessoas? Como é que a gente vai conseguir multiplicar para ter pessoas assim iguais a você? Aí tem uma frase bem forte, que é: o amor constrange. É só através do amor. Não tem outra forma. Sabe, quando você vai passando, você vai dando exemplo, o exemplo arrasta. Não adianta, não através de palavra, através do exemplo. O Reciclando, ele foi crescendo e tomando uma proporção que eu nunca imaginava, porque as pessoas foram vendo o exemplo de várias outras pessoas, o exemplo e foram se conectando, e foram querendo participar e contribuir, né? E é isso, é o exemplo que arrasta. Eu vou falar de uma coisa para você que eu não gosto de falar, que são números, né? Mas a gente tem que mensurar quantas pessoas são assistidas hoje pelo Reciclando Futuro. Eu não consigo te precisar, porque, por exemplo, esse mês de março, que é o mês da mulher, nós estamos com 2.400 vagas de inglês gratuito para mulheres abertas, as inscrições, até dia 20, se eu não me engano, dia 20, e 100 vagas para um curso de Mulheres Empreendedoras Reciclando Futuro, na Faculdade Mauá, em que essas mulheres vão aprender técnicas de venda, vão ganhar um kit de semijoias, para que elas comecem a possibilidade de um novo negócio, tenham uma oportunidade. Então, assim, isso só mês de março. Nós hoje temos diversas atividades, né? Ações.
a gente estava com o Reciclando o Futuro Volta às Aulas, que ainda tem mais 2, inclusive, dessas, que são médicos oftalmologistas que foram na Estrutural, foram no Sol Nascente, eles vão agora em Ceilândia também, numa creche no Areal. Eles fazem exame de vista nas crianças que já foram indicadas pelos próprios dirigentes aí de instituição de ensino, ou creche, enfim, mães, fazem exame. E tem um grande parceiro que eu quero mandar um beijo, né, do Francisco, da Ótica Summer, do Guará. Eu falo que nós precisamos incentivar negócios de impacto social. Eu gosto de comprar, gastar meu dinheiro com quem também não só ter lucro, mas ajudar a sociedade. E o Francisco é então, para quem precisar de óculos, estiver assistindo esse programa, gaste com consciência, compre na Ótica Summer, estou aí fazendo propaganda, mas ele, né, doou centenas de óculos para essas crianças, óculos completos, com armação, lente, tudo. Então, assim, o que eu quero dizer não dá para precisar hoje. Não dá para precisar hoje em dia quantas pessoas se atende, porque está atingindo muitos lugares. Milhares de pessoas. Nós temos, assim, tem um atendimento que é feito contínuo, né, desde muito tempo, as famílias que são acompanhadas, na Estrutural, Sol Nascente. A gente está inaugurando agora São Sebastião, então é muito difícil precisar o número. Renata, são milhares. Você tentou a vida política, você vai tentar novamente? Eu tentei não, Charles. Eu sou política. Você é político. Todos nós somos políticos. Eu falo assim, o cargo majoritário, no cargo. Então, eu tentei, né? Fui candidata a deputada distrital. Quantos votos, mais ou menos? 4.000. Olha, eu morava 4 anos aqui. Foi naquele meu rompante que eu tive, quando eu fiquei brava vendo coisas na televisão que não eram verdade. Sim. E decidi que eu ia mudar aquela realidade, que ia ser deputada e ia ser diferente. Porque o jovem é assim, né? O jovem acha que ele é capaz de mudar o mundo. E eu não foi diferente. E aí fui candidata sem experiência alguma, né? Política, na frente, né? Familiar, nada, sem experiência. Fui, dei o meu melhor, não conseguiria ter ido melhor, porque eu dei meu máximo. Tudo que eu faço, eu dou o meu máximo. Não, sempre. Sempre falo isso para as pessoas que estão fazendo um determinado trabalho. Faça de todo o coração. Seja o trabalho mais simples ao mais complexo. Esteja totalmente presente. E eu dei o meu máximo, aprendi demais, né? Se você já desenvolve a empatia, participando de um projeto social, quando você está numa campanha, você desenvolve muito mais. Você vê um lado obscuro do ser humano. Você vê o lado obscuro do ser humano. Você vê realmente a sociedade, um lado, que eu posso dizer exatamente como meu amigo falou, que existe uma hipocrisia muito enraizada na nossa cultura, né, das pessoas que criticam muito os políticos, mas elas também não fazem o seu papel cidadão. Não fazem. É uma sociedade que se vende muito. Então, eu vi isso, me decepcionei muito, sofri, foi um processo dolorido, mas eu sou uma pessoa persistente. Se colocar no lugar do outro, hoje em dia, para você vê que há necessidade de se ocupar um cargo público? Não, forma alguma. Assim, um cargo público, né? Você diz como deputado, como parlamentar, né? Como parlamentar, porque a gente vê muita secretaria aí que é só troca de cargo, né? Olha, você pode fazer muito dentro de uma instituição. O terceiro setor, ele tem uma importância enorme. Eu defendo muito o terceiro setor, muito fortalecimento do terceiro setor. E em algum momento, logo depois que eu fui candidata, eu percebi que o que eu queria, eu poderia fazer pelo Instituto. Então, eu não queria mais mexer com política, porque eu me decepcionei muito. Falei, olha, através do terceiro setor eu consigo fazer muito, tá tudo bem, ótimo. Já é um papel. Só que, quando você começa também a
conhecer outras instituições, fazer parceria, entender que você pode fortalecer aquilo, você pode fazer mais. O terceiro setor, ele devia ser muito mais incentivado, porque ele está ali vivendo, de fato, a demanda da população na base, né, e podendo ouvir a voz dessas instituições, dos conselhos, e ter uma política pública mais eficiente, você se coloca num papel de realmente precisar, para chegar nesse patamar, nessa amplitude, a ocupar um cargo como esse. Mas não necessariamente você precisa, depende muito do perfil da pessoa. Uhum. Eu estou no momento da minha vida de servir, sabe? Estou no momento de servir. Hoje eu tenho uma enteada, não tenho filho ainda, né? Eu sou casada há 2 anos, e eu estou num momento de trabalho, de entrega, e esse é o momento que eu estou à disposição da sociedade. Né? Eu não tenho, vivo isso. Quando você está num projeto político, você vive para os outros, você não tem vida pessoal. Essa matemática numeral, ela é muito injusta. A gente tem 365 dias no ano, barra 366 dos anos bissextos. A gente tem, olha só como é que é a matemática. A gente tem 513 deputados, 8 do Distrito Federal, a gente tem alguns senadores, 4 do Distrito Federal, e uma Câmara Legislativa que tem 24. Matematicamente, é uma matemática que não fecha de você chegar assim e pegar uma lei que foi feita há 30 anos para funcionar agora, que já caducou. Né? E aí você pega assim, essa matemática onde você vai contra a economia popular. E aí você vai contra o cidadão, vai contra quem quer trabalhar para fazer o bem para alguém. Como você falou, você acabou se indignando em fazer mais fora do cargo majoritário, um cargo eletivo, fazendo por um instituto, né? Mas houve um peso aí, até que chegou a te cansar um pouquinho, a ficar um pouco fora da administração do instituto. Como hoje você não é mais a presidente, você faz parte de um conselho, mas hoje é difícil você gerir. Como é que você fala assim para mim, eu vou fazer algo melhor para a população como uma pessoa que ocupa um cargo político? Me responde aí, você consegue mensurar que você consegue fazer mais sem ser político e você busca um cargo político para fazer mais e você consegue fazer menos por conta dos conchavos entre os parlamentares que você vai ter que combater lá do outro lado? Na verdade, você através do Instituto, eu claramente vi que você pode sim, como vou continuar fazendo, independente de política, eu gosto, é um hobby, ser voluntária. Eu diria que hoje eu sou fundadora voluntária, né, como mesmo você falou, e eu não estou mais na presidência do conselho, participo como voluntária, uma voluntária extremamente atuante, que tem amor, é um filho, né, e agora, você falar essa questão que você pode fazer menos, eu não acho que você faça menos, não, ocupando um cargo. Ao contrário, você tem muito mais força para questionar situações e brigar pelo que você vive. Até entendo que quando você sente na pele, quando você vive a realidade, você sabe das dores da população, você consegue muito mais questionar, ir para cima, né, e pleitear por mudanças, que aí, enquanto instituto, a gente não pode. Vou dar um exemplo simples. Hoje nós estamos com um problema muito grande, que eu vejo isso é constante. Muitas pessoas não recebem o auxílio porque não tem o CAD único, ou está desatualizado, com um monte de problema. Tem dificuldade, liga para o CRAS, e daqui a 8 meses, assim, é um problema constante que a gente enfrenta todos os dias. E aí eu fico me perguntando, por que não? Por que não construir uma parceria do terceiro setor com o governo, que algumas instituições com algum certificado, que tem vários tipos de certificado,
pudessem fazer essa atualização do cadastro único, fazer, né, desafogar o Estado dos seus assistidos. Por que não? Isso daria mais eficiência. Então, é uma situação que eu, enquanto instituto, eu não posso mudar, mas estando à frente, né, como um parlamentar, estando nesse outro lado, você pode. Então, não necessariamente você, para fazer alguma coisa, você tem que estar nesse cenário de, como você falou, com chaves e tudo. É claro que a gente sabe que é muito complicado, nosso sistema é complicado em todos os poderes, né? Eu vivi situações muito fortes, todos os poderes, em todos, no judiciário, no executivo, no legislativo. O nosso sistema é um sistema pesado. E eu acredito que a mudança, eu acredito muito numa mudança que ela precisa vir. Hoje a gente tem 53% da população que é feminina e não fecha matematicamente no governo. Por isso que hoje a gente está vendo que os tribunais estão querendo mais mulheres no poder. Né? Você acha que está faltando mais mulher para trabalhar ou tipo assim está sobrando espaço para a mulher trabalhar? Está faltando mulher. Inclusive eu incentivo mulheres. Tem uma constatação da ONU Mulheres que eu costumo replicar, falar para todo mundo, né? Que se tivessem mais mulheres na política, cair em nível de corrupção, porque a mulher tende a pensar primeiro nos outros para depois pensar nela. E isso, depois que eu li na ONU Mulheres, eu passei a observar na prática. Dentro do Instituto, 90% dos nossos voluntários são mulheres. Por quê? Né? A mulher tem esse pensamento de cuidar. Então, é claro que tem as exceções, mas eu tenho certeza que existe uma importância muito grande de ter mais mulheres ocupando cargos de decisão, cargos políticos. Precisa, sim, precisa, isso é fundamental. E hoje não existe. A gente vive, sim, uma sociedade que fala que tem melhorado, melhorou, mas ainda é muito machista. A gente vive situações que você vê uma mulher falando dando uma opinião, o homem fala a mesma coisa e ele é ouvido e ela não. Então, sim, isso ainda existe e a gente precisa estar tornando isso comum a mulher ocupar espaços de poder e ter, sim, né, um percentual equivalente ao que a mulher corresponde na nossa sociedade. Isso vai dar leveza, isso vai dar mais amor, vai dar mais empatia para todas as decisões. Né? Eu tenho certeza que vai se tornar um ambiente mais equilibrado politicamente. Certo. A gente está com a Renata da Guiar. Ela vai estar concorrendo a um cargo eletivo, sim. A gente agradece. Se eu estiver me elegendo, né? Porque eu ainda não sou nem pré-candidata. Não é nem pré-candidata você é, mas já fala como se fosse. Desculpa falar. Né? Mas eu vou falar para você que está assistindo esse podcast, ela tem outros compromissos. Ela assiste, sim, essas pessoas em vulnerabilidade social. Né? Ela está tendo compromissos ainda agora. Né? A gente vai ter que encerrar por conta desses compromissos. Ela tem muito conteúdo para a gente conversar. Ela estará junto à nossa produção, fazendo aqui um programa ou 2 programas durante a semana, no podcast dela, e a gente vai estar dando esse apoio profissional para que ela possa conversar com outras pessoas e que possa trazer novas ideias e desabafos dessas pessoas. O Fora do Canal, como eu falei e falo para todos que assistem, é uma central de produção de áudio e vídeo. É muito difícil estar no local que eu estou, à frente de me expor, conversando com as outras pessoas, mas eu encontrei uma pessoa que a gente vai poder estar dividindo esse mesmo espaço, e você também pode estar junto com a gente para ocupar esse espaço aqui, que é o Fora do Canal. Não vai aparecer o nome Fora do Canal, a não ser na realização do evento que a gente vai estar produzindo para ela. E a partir de semana que vem, eu espero, se a gente se refinar, na segunda-feira, nesse horário, das 19 até as 20 horas, você vai ter um papo diferente, tanto com a Renata da Guiar e com participação de Marquinho Candango, que é esse personagem de Brasília. Vai ter outras participações como o Rian Maia, que vai estar apresentando com a gente, auxiliando com conteúdo
para o programa de Renata da Guiar, que é o Reciclando o Futuro. Não é isso? Isso mesmo, muito obrigada, Charles, agradeço a todos que estão acompanhando. Não consegui, não estou vendo aqui a participação, pergunta, não sei se aparece. Não tem como a gente mensurar, porque, por exemplo, assim, como eu falei, eu não mensuro a monetização, mas as pessoas, elas participam. Quando tiver no seu canal, porque a gente vai produzir para o seu canal, as respostas com certeza virão, como veio para a gente, mas a gente não tem. Pensa só, eu estar aqui com o tablet, só escutando ele apitar, a pessoa compartilhando a entrevista, fazendo questões, e eu não consegui dissipar isso aí, entendeu? Porque a gente não tem essa estrutura, a gente é um apoio para vocês. Não, entendeu? Claro, mas eu quero agradecer a todos, de toda forma é só explicar que eu não estou vendo se tem alguém escrevendo e tal, não consigo ver, mas agradecer muito, desejar uma boa noite. A gente vai replicar para você, porque a gente vai editar os cortes, vai botar no Instagram, e lá, quem quiser, e quem estiver assistindo agora pelo Instagram, vou falar como presente, porque a internet assim passou, a pessoa não volta mais no assunto, né? Se você tem alguma pergunta, que refaça aí no Instagram ou até mesmo no Facebook, e a gente encaminha para ela essa pergunta sua, tá? Agradeço a você que assistiu a gente até agora, agradeço a Renata, ao Marquinho Candango que está fazendo a presença, a assessoria de Renata também, e a gente volta com o próximo Fora do Canal. Conto com você.